Brasília, 13 de junho, 21h30. Frente aos bandidos do STF. Isso aí é pra mostrar pra eles e pro GDF bandido. Não vamos arregar! Notaram que o ângulo dos fogos está diferente da última vez? Se prepare! Supremo dos bandidos! Aqui é o povo que manda nessa nação, que construiu essa nação! Reunidos na frente do Supremo Tribunal Federal, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro lançaram fogos de artifícios para ameaçar a mais alta corte de justiça do país na noite de sábado. Durante as explosões, eles gritavam palavras de ordem e ameaças contra os integrantes do órgão. O Ministério Público Federal reagiu imediatamente e pediu a abertura de um inquérito policial para investigar o ocorrido. Horas antes, uma operação do governo do Distrito Federal havia desmantelado o acampamento deles, que se auto-intitulam 300 do Brasil. O grupo é coordenado por Sarah Winter e estava aglomerado no estacionamento do Ministério da Justiça. Faixas, lona e estruturas metálicas foram retiradas. Também foi removida a tenda do QG Rural de Brasília, um estande mantido por produtores rurais para Bolsonaro e instalado próximo ao Ministério da Agricultura. E na manhã de segunda-feira, a Polícia Federal cumpriu 6 mandados de prisão preventiva contra líderes do movimento, inclusive Sarah, que foi detida pelas autoridades. O mandado foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que investiga protestos antidemocráticos. O pedido das prisões já havia sido feito na sexta-feira pela Procuradoria-Geral da República. A PGR argumentou que militantes continuavam organizando e captando recursos financeiros para ações que se enquadram na Lei de Segurança Nacional, como atentar contra a integridade física dos chefes dos poderes da República. Pois agora pena que ele mora em São Paulo, porque se tivesse aqui eu já tava lá na porta da casa dele convidando ele pra trocar soco comigo. Juro por Deus, essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse desse. Infelizmente eu não posso, mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois se você me aguarde, Alexandre de Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. Também na segunda-feira, à noite, o ministro da Justiça, André Mendonça, pediu investigação sobre uma charge publicada pelo jornalista Ricardo Noblar no Twitter. No desenho do cartunista Renato Aroeira, o presidente aparece com um balde e pincel nas mãos, após pintar as pontas de uma cruz vermelha, o símbolo usado em hospitais de ambulância, para transformá-lo em uma suástica, o símbolo do nazismo. De acordo com o ministro, o pedido de investigação se baseia na Lei de Segurança Nacional. E é por isso que no Direto ao Ponto desta terça-feira, dia 16 de junho de 2020, debatemos a aplicação deste dispositivo no cenário atual da política brasileira. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos! No final de maio, Sarah Geromini, nome verdadeiro da militante, já havia sido alvo de busca e apreensão em outra operação da Polícia Federal, também determinada pelo Supremo. Mas, naquela ocasião, o procedimento fazia parte do inquérito das fake news. Poucos dias depois, em 31 de maio, o Grupo dos 300 do Brasil realizou um protesto com tochas e máscaras em frente ao prédio do STF. Já na segunda-feira, a prisão aconteceu no âmbito do chamado inquérito das manifestações antidemocráticas. Trata-se de uma investigação pedida pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no dia 20 de abril. O objetivo é investigar pessoas que passaram a organizar manifestações contra o regime de democracia representativa no Brasil, pedindo, inclusive, a volta da ditadura militar e de mecanismos de repressão e opressão, como o Ato Institucional número 5, o AI-5. Entre os alvos do inquérito estariam inclusive deputados federais democraticamente eleitos, que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, e é por isso que o caso tramita no STF. O procedimento é sigiloso e analisa violações à Lei de Segurança Nacional,
criada durante a ditadura militar no Brasil, período que durou de 1964 a 1985. Ela foi invocada no passado para perseguir políticos e incriminar ocupações sem terra. Apesar da origem em um regime de exceção, recentemente tem sido usada em investigações de ataque à democracia. Há cerca de 1 ano e meio, a lei foi discutida no meio jurídico depois que Adélio Bispo de Oliveira, o autor da facada contra Bolsonaro durante a campanha presidencial, foi indiciado com base na mesma legislação, pelo crime de atentado pessoal por inconformismo político. Já no final de 2019, Bolsonaro ameaçou usar o dispositivo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois dele ter sido solto após o fim da condenação em segunda instância. O meu colega Bernardo Berst conversou com um professor de Direito para discutir a aplicabilidade da Lei de Segurança Nacional no contexto atual do Brasil. Bernardo, é contigo. Vamos conversar com o professor de Direito Constitucional da FMP e da PUC, Plínio Melgaré, também advogado. Esta questão, acho que já vamos iniciar diretamente. Queria que o senhor explicasse como é que surge o contexto para a criação da tal Lei de Segurança Nacional. Muito bem, Berst e nossos ouvintes. A lei que tem sido aplicada agora para coibir ou reprimir ou investigar os manifestantes, ela é a chamada Lei de Segurança Nacional. É interessante porque essa lei é uma lei que existe no direito brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro, desde o final do período ditatorial, do final da ditadura, né? É uma lei dos anos 80, que foi sancionada pelo último presidente militar, o general João Batista de Figueiredo. Claro que ela tem essa origem nefasta, né? Porque é uma lei originária de um período ditatorial. E o objetivo dessa lei, evidentemente, que era manter a ditadura. Foi uma lei criada no final do período ditatorial que tinha um objetivo muito claro: preservar a ditadura das manifestações que havia na época e que pretendiam substituir a ditadura por um regime democrático, né? Então era uma lei que tinha o objetivo de defender a ditadura e responsabilizar criminalmente aqueles agentes, aqueles sujeitos que queriam suplantar essa ditadura. Então, por exemplo, grevistas, manifestantes que ousavam à época divergir e se manifestar contrariamente à ditadura, sofriam com o peso dessa legislação, né? Bem, na verdade, essa lei que nós estamos falando, a Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170 de 1983, ela tem a sua origem ainda num período mais distante, lá na década de 30, no governo do então presidente Getúlio Vargas. Ela foi sendo alterada e acabou desaguando, digamos assim, nessa lei de 1983. Uma lei que, volto a dizer, que queria reprimir movimentos sociais que buscavam reintroduzir no Brasil a ordem democrática. Para isso, ela estabeleceu algumas condutas como criminosas, né? Então, por exemplo, essa legislação estabelece crimes contra a ordem social, crimes contra a ordem política. Claro que, numa época de ditadura, ser contra a ordem social é lutar pela democracia. E o curioso agora é que, o irônico, né, uma ironia do destino, quem sabe, é que essa lei que serviu para afirmar a ditadura está sendo utilizada agora para defender a democracia. Então, aí é uma das ironias do destino, né, da nossa sociedade, da nossa própria estrutura jurídico e política, né? Uma lei feita para proteger e preservar a ditadura diante de pleitos democráticos serve agora para proteger a democracia diante de pleitos ditatoriais, né? Porque o que nós estamos vendo aí são manifestações favoráveis à ditadura, querendo reimplantar no Brasil a ditadura. E aí o interessante é que não há propriamente uma legislação específica, a não ser essa Lei de Segurança Nacional, que trate essas manifestações, que criminalize essas manifestações. E aí entra um aspecto muito sensível de todas as democracias,
um aspecto muito sensível de todas as democracias. E eu me refiro aqui exatamente aos limites do direito de manifestação. Vejam que o que nós estamos assistindo é a manifestação das pessoas. Então eu não estou aqui dizendo, eu não estou analisando, nem julgando, apreciando o mérito das manifestações. Mas o que estamos vendo são manifestações exercidas por cidadãos descontentes com a ordem vigente, sem entrar no mérito dessas manifestações, né? E isso é típico de uma democracia. Quer dizer, é próprio de um regime democrático assegurar, afirmar a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Quando nós vamos às ruas nos manifestar, na verdade, nós estamos expressando a nossa liberdade, estamos manifestando a nossa liberdade de expressão. Esse direito de manifestação nada mais é do que a liberdade de expressão exercida coletivamente. E o que nós estamos enxergando é isso. Agora, a questão sensível toda qual é? O limite para a liberdade de expressão, o limite para a liberdade de manifestação. Nós não temos propriamente, volto a dizer, uma legislação que defina qual é esse limite. Não temos. O próprio Supremo Tribunal Federal, em outras decisões, já disse que, sim, a liberdade de manifestação é democrática, está assegurada na Constituição, mas ela também não é absoluta. Ou seja, a liberdade de manifestação, essa liberdade de expressão exercida coletivamente, como eu há pouco referi, ela não é absoluta. Mas qual o seu limite? Qual o seu limite? O Supremo Tribunal Federal ainda não definiu isso com exatidão, com precisão. Disse que tem limites, mas não os definiu de forma clara e precisa. Não há uma legislação também que defina com precisão qual o limite da liberdade de expressão. Então, diante dessas manifestações que estão aí ocorrendo, que pedem que seja a volta do regime militar, que pede uma intervenção militar, que pede a volta da ditadura e que pede um novo AI-5, né, a reimplantação desse tenebroso ato institucional número 5, em princípio estão exercendo a liberdade de manifestação. O que tem que se verificar é se o conteúdo dessa manifestação extrapola o limite da própria liberdade de manifestação. A gente focar um pouco, eu queria entender que limites a gente poderia traçar para essa lei de segurança nacional e mais ou menos o que ela diz para a gente que permita, de certa forma, conter esse tipo de situação. E porque eu queria saber se ela tem um foco, um objetivo, ou se ela é completamente subjetiva e aí depende totalmente da interpretação do momento do jurista. Tá certo. É o ponto que eu iria chegar, seria aí. Na continuação eu ia chegar nesse ponto. Então vejamos, o artigo 1º da Lei de Segurança Nacional prevê, por exemplo, considera crime aqueles comportamentos que lesam ou expõem a perigo de lesão à integridade territorial, à soberania nacional, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito, a pessoa dos chefes dos poderes da União. Então, esse artigo 1º da Lei de Segurança Nacional está sendo utilizado para enquadrar essas manifestações, uma vez que essas manifestações pedem a volta da ditadura, pedem uma intervenção militar, eles estariam cometendo um crime nos termos da Lei de Segurança Nacional, porque esse comportamento colocaria em risco, expõe a perigo o Estado de Direito, expõe a perigo a ordem democrática. E aí, então, a incidência da lei. A questão toda que se estabelece é a tensão entre a criminalização desses comportamentos com a liberdade de manifestação. Esse é o ponto sensível e talvez seja interessante que ocorra para que o Supremo Tribunal Federal aí se manifeste, né? Veja assim, a Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação, o que não quer dizer que toda a liberdade de manifestação seja admitida. Qual é o limite? Esse é o ponto. A Lei de Segurança Nacional criminaliza aqueles comportamentos que coloquem em risco a democracia, a pessoa dos chefes dos poderes da União. Por isso que essa lei foi utilizada também quando houve a facada no presidente Bolsonaro. Complicar um pouco mais o cenário todo que a gente vive, porque a gente está vivendo um cenário atualmente de que o próprio direito de ir e vir está sendo debatido
por conta do isolamento social, que é extremamente necessário para evitar essa questão das contaminações da pandemia. E eu queria saber se, quando tu prega, por exemplo, contra medidas de saúde, contra medidas de contenção de uma doença, isso também não pode afetar, de certa forma, a soberania nacional por poder provocar uma crise de saúde total e descontrolada, por exemplo. Isso não levaria a também a afetar os pilares da nação. Por exemplo, contra a social, ele não fere propriamente a soberania nacional. Me parece o seguinte: qualquer pessoa, particular, qualquer cidadão comum, pode sim se manifestar e se dizer contrário ao isolamento. Isso está dentro da minha liberdade de pensamento. Eu posso pensar e opinar contra o isolamento, não é? Então, até aí tudo certo. Agora, a diferença que se estabelece é quando esse pronunciamento é feito por autoridades públicas. Aí sim a responsabilidade é outra. E me parece que pessoas que desempenham funções públicas, que são autoridades públicas, que incorrem nesse tipo de discurso, podem responder politicamente por esse discurso, né? Por esse discurso. Agora, volta ao tema. Quando é que a minha liberdade de expressão pode ser criminalizada sem que isso fira o meu próprio direito de expressão? Esse é o ponto sensível. A Lei de Segurança Nacional criminaliza, em princípio, essas manifestações, não há dúvida. Agora, a questão toda é, essa Lei de Segurança Nacional, ela foi feita anterior à Constituição de 88, é uma lei de 83, a Constituição Federal de 88. Portanto, caberá agora ao Poder Judiciário adequar essa lei de 83 às exigências democráticas da Constituição de 88, no sentido de é preciso fazer uma releitura, uma leitura dessa lei adequada às exigências democráticas que a Constituição Federal estabelece. E dentre essas exigências democráticas está a liberdade de manifestação. Mas veja assim, claro que no último ato aí que nós tivemos, se é que foi o último, esse de soltar fogos na frente do Supremo Tribunal Federal, bom, isso aí quer nos parecer que sim, extrapola os limites da manifestação. Ainda, aquele grupo intitulado 300, estavam reunidos em Brasília, né, no Distrito Federal, e se diziam armados, bom, isso também viola a liberdade de manifestação, a liberdade de reunião. Né? A Constituição assegura esse direito de se reunir e de se manifestar de forma pacífica e sem armas. Isso é um direito assegurado a todas as pessoas. Em relação ao exercício dos direitos individuais, em especial aí o direito de ir e vir, e o quadro da pandemia e o isolamento, bom, aqui o que nós temos que perceber? Os direitos não são exercidos de forma absoluta, no sentido de que é possível sim se relativizar o exercício dos direitos. E aqui a gente poderia falar nessa política de isolamento, em que há uma prevalência da ordem pública, desde que haja critérios que justifiquem isso, há uma prevalência da ordem pública que nos estabelece a impossibilidade da aproximação e da aglomeração entre pessoas, né? Salvo todos os parâmetros e os cuidados sanitários que há de se ter. E me parece que, ao menos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não houve uma proibição da liberdade de ir e vir. Em nenhum momento nós não pudemos sair dos nossos apartamentos, das nossas casas, né? O que houve foi uma restrição a algumas atividades, como, por exemplo, de comércio, mas a circulação nas ruas e nas praças, ao menos aqui em Porto Alegre, não foram vedadas, não foram impedidas. Em algumas outras cidades, sim. Mas aí o que acontece? É uma relativização da liberdade de ir e vir em nome de um interesse maior, de um bem jurídico maior, que seria, no caso, a saúde pública. Claro que essa prevalência, nesse caso, da saúde pública, se justifica se houver critérios que efetivamente afirmem que o isolamento e que a não aglomeração de pessoas é o meio adequado para o tratamento da pandemia, para se evitar um maior número de contaminações. Voltando ao tema da Lei de Segurança Nacional, a questão toda vai ser adequar a criminalização que a Lei de Segurança Nacional estabelece ao direito de manifestação, ao direito de reunião, que é um direito fundamental e que é um dos pilares da democracia.
Vai ser muito interessante que o Supremo se manifeste sobre isso, para quem sabe aí se estabelecer os limites das manifestações democráticas. O ponto muito simples é este: eu posso ir às ruas me manifestar a favor da ditadura? Esse é o ponto. Eu posso ir à rua me manifestar diante da ditadura? Vejam que, num primeiro momento, democraticamente, eu tenho que aceitar que as pessoas se manifestem, expressando as suas opiniões como bem entenderem. Portanto, me parece que se pode aceitar que alguém seja contrário à democracia. O que talvez não se aceite o que não se aceita é que se faça organizações, que haja grupos organizados que tomem medidas que vão além da palavra para combater a democracia. Parece que era o que estava acontecendo nessa última manifestação aí, com aqueles fogos de artifício, aqueles fogos que simbolizavam, evidentemente, um ataque inaceitável ao Supremo Tribunal Federal. Inaceitável aquele ato, né? E aí sim, há de se criminalizar. Agora, a ironia, o irônico de tudo, né? Hoje, para defender a democracia, nós precisamos de uma lei que foi feita para defender a ditadura. Né? Isso é o irônico. E caberá sempre ao Poder Judiciário fazer uma calibragem do uso dessa legislação, para que essa legislação, que é uma legislação de natureza ditatorial, não sufoque os valores e os princípios democráticos que nós queremos nos dias de hoje, e que é o que a nossa Constituição estabelece. Né? A calibragem, né? Até onde eu posso aplicar a Lei de Segurança Nacional para impedir a liberdade de manifestação. Esse é um ponto muito sensível. Esperemos lá que o Supremo se manifeste sobre isso e defina quais são os limites dessas manifestações. De outra parte, o limite dessas manifestações devem ser sempre estabelecidos a posteriori. Ou seja, eu não posso de antemão proibir as manifestações, porque senão eu incorro no risco da censura. Então, isso é um outro cuidado que tem que ter, né? Não se incorrer na censura, não querer proibir que as pessoas se manifestem, né? Mas organizar-se para praticar atos que combatam a democracia, sobretudo se estiverem armados, né, ou se valendo desses outros expedientes aí, como essa queima de fogos, bom, isso sem dúvida não é aceitável num regime democrático, né? E nós temos que perceber isso também. A democracia precisa de meios, de instrumentos para se defender da ditadura. A democracia tem que se armar contra a ditadura. E infelizmente, a arma que o regime democrático está encontrando é uma legislação do tempo da ditadura. E isso talvez também evidencie, ou de fato isso evidencie, como o nosso legislador se descuida de assuntos tão importantes, né? Quem sabe já não devêssemos aí ter uma legislação específica sobre isso. Mas, se não temos uma legislação específica sobre isso, o que nos resta ainda é essa malfadada Lei de Segurança Nacional, mas também o Código Penal, que certamente oferece dispositivos, embora talvez com penas brandas, que poderiam coibir esses excessos nas manifestações. Certo. Para encaminhar os finalmente aqui da conversa, eu queria debater contigo o papel, até porque a gente está nessa era de polarizações e de politização de todas as conversas. E como a gente teve o caso aí dos 300, dessa manifestação anti-democracia, e teve a ação em cima disso com a lei baseada na Lei de Segurança Nacional. Ao mesmo tempo, agora, o governo quer enquadrar e buscar uma resposta contra charges e manifestações jornalísticas sobre também a Lei de Segurança Nacional. Como é que a política vai pressionar e influenciar na definição do alcance da Lei de Segurança Nacional? Boa. Veja que a Lei de Segurança Nacional, então, como nós vimos, criminaliza alguns comportamentos que podem estar presentes na liberdade de manifestação e na liberdade de opinião. Uma consideração toda própria é em relação às manifestações feitas, sobretudo, por charges, por caricaturas, né, pela sátira. Há de se reconhecer que a sátira tem um limite mais amplo na sua manifestação.
a charge, a sátira, o humor, ele tem um limite mais amplo na sua apreciação. Querer enquadrar um chargista, um cartunista na Lei de Segurança Nacional, aí é excessivo. Aí é excessivo, não há dúvida nenhuma. Se porventura alguém se sente ofendido por uma charge, por uma sátira, pelo humor, os meios adequados são ingressar em juízo, buscar um direito de resposta, buscar uma indenização, se a sua honra, se a sua imagem, porventura, tenha sido ofendida, ou até, quem sabe, buscar uma criminalização por calúnia, por injúria ou por difamação, mas não se socorrer da Lei de Segurança Nacional. Aí seria excessivo. Quem tem que fazer a calibragem para a utilização adequada da legislação, seja a Lei de Segurança Nacional, seja o Código Penal, é o Poder Judiciário. E aí a importância que nós temos de um Poder Judiciário autônomo e independente. Um Poder Judiciário que não sirva de instrumento de aspirações políticas, independente da ideologia que se sustente. O Poder Judiciário tem que ser autônomo a essas influências político-ideológicas. Ou seja, o juiz, eu falo juiz aqui no sentido amplo, seja ele de primeiro grau ou de algum tribunal, ele não pode julgar com base em preferências político-partidárias ou preferências ideológicas. E no que diz respeito à charge, à sátira, o limite tem que ser bem mais amplo na sua compreensão do que, digamos assim, um discurso sério. Não é? Se nós já afirmamos um limite bem amplo, muito extenso, a manifestação séria da opinião, mais ainda há de se alargar esse limite quando nós tratamos da charge, da sátira. Porque aí o limite do humorista é mais amplo. Não quer dizer que ele não possa incorrer em excessos, evidentemente que sim. Mas esses excessos devem ser coibidos posteriormente, depois da charge publicada, né? Aí se vai atrás de uma indenização, de uma reparação por dano moral, ou quem sabe lá tente se criminalizar por calúnia, injúria e difamação, artigos que estão previstos no Código Penal, tipos que estão previstos no Código Penal, mas nunca pela Lei de Segurança Nacional. Aí é uma demasia. E em relação à charge, é interessante que já há várias decisões que têm essa compreensão de que a charge tem um amplo espectro de atuação, um amplo campo de atuação, né? Porque o que há de se, quando se interpreta uma charge, há de se interpretar o seu subtexto, digamos assim, né? Não o que expressamente ela está dizendo ali com o desenho, com o desenho que foi feito, com a sátira que foi feita, né? O que deve ser interpretado é o que está por trás da charge, a mensagem que está por trás da sátira, né? Que está atrás do que o desenho mostra. E sabemos que a sátira tem um poder muito grande, muito intenso, né? Por vezes, com uma sátira se faz uma crítica muito mais certeira e muito mais eficaz do que qualquer discurso sério, né? E aí, então, louvemos os nossos chargistas, louvemos a sátira como uma arma poderosa da liberdade de expressão. E quem se coloca na esfera pública há de saber que sofrerá também o ônus de se estar na esfera pública, né? Tem uma música do Caetano Veloso que ele diz assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Pois muito bem, as pessoas então que saibam as suas dores e as suas delícias de ser o que são. Quer dizer, se eu tenho um político que faz manifestações autoritárias, que faz manifestações de natureza fascista, que faz discursos racistas, misóginos, e se ele acha que isso é uma delícia, né, e a democracia tem os seus custos, enfim, se ele acha isso uma delícia, ele que arque com as dores que isso causa. E quem sabe a dor que vai ser causada seja por meio de uma sátira, né? Felizmente, o nosso Poder Judiciário tem reconhecido a força e o peso da sátira e reconhecido sensivelmente e expressivamente o amplo limite que a sátira tem como um discurso político incisivo, como uma crítica política incisiva. Para passar a régua na nossa conversa, teria um cenário extremo assim, vamos imaginar uma hipótese que esta Lei de Segurança Nacional ela possa ser a porta de entrada ou a própria ferramenta para a instalação de um regime ditatorial? Entendi a tua questão. Bom, essa Lei de Segurança Nacional, como nós
falamos, ela é fruto de um período ditatorial. Portanto, claro que o objetivo dela sempre foi defender a ditadura. Curiosamente, ela está sendo utilizada agora para defender a democracia. Essa lei pode ser uma porta de abertura, uma porta de entrada para implantar um regime ditatorial? Pode, se ela for mal usada. Pode, se ela for usada sem a filtragem democrática da Constituição Federal de 1988. Não é? E quem há de ter toda essa cautela, toda essa prudência, vai ser o Poder Judiciário, quem sabe lá em último grau, o Supremo Tribunal Federal. Mas um uso equivocado da Lei de Segurança Nacional, sim, pode nos conduzir a atos ditatoriais, porque essa lei tem lá um veneno na sua origem, né? E nós não podemos aplicar essa lei de tal sorte que ela se transforme no ovo da serpente, né? Não é isso que queremos, não é isso que se quer. Tem esse risco? De uma certa forma, sim. Quem vai ter toda a prudência e o cuidado para evitar que essa lei, que o uso dessa Lei de Segurança Nacional se transforme numa entrada para um regime ditatorial é, sobretudo, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Mas, em última sede, o Poder Judiciário. O Ministério Público, no uso da Lei de Segurança Nacional para fazer acusações, para fazer denúncias, e o Poder Judiciário, com a sua sensibilidade na aplicação dessa lei. Sem esquecer nunca que o referencial maior que nós temos é a Constituição. E nós vivemos numa Constituição, felizmente, de um Estado democrático. Portanto, qualquer aplicação da Lei de Segurança Nacional deve observar esses parâmetros democráticos da Constituição. Mas, sem dúvida, um uso equivocado dessa lei pode sim servir para um regime repressivo, um regime contrário às liberdades democráticas. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou o Eric Halp e o programa teve na edição Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.